Então, galera, agora a gente vai começar a nossa aula de distância entre pontos, ponto médio e a marcação ali no plano cartesiano, tá? Então, a gente tem, por exemplo, o ponto, vamos ver aqui que o exemplo que a apostila traz, que aí assim a gente fica mais seguro para trabalhar com vocês. Então, a gente tem o ponto 7 e 2 e o ponto Q, 1 e 10. Então, como que a gente vai calcular a distância entre dois pontos? Primeiro, olha, você pode utilizar o recurso geométrico. Ele é lento, porque você precisa ficar desenhando. Mas, para ter entendimento em relação ao cálculo e à equação, às vezes vale a pena você treinar para você ficar maduro no seu pensamento e aí então partir para a equaçãozinha. Mas se você já é daqueles que tem boa desenvoltura em matemática, só aplicar a fórmula. Mas vamos entender a fórmula lá. Eu tenho o ponto P, que é 7 e 2. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a gente tem o ponto Q, que vai até o 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tá aqui o 10. Então, eu tenho o ponto P, que é 7 com 2. Aqui o ponto P. E eu tenho o ponto Q, que é 1 com 10. Então, tá aqui o ponto Q. O que eu quero descobrir é essa distância aqui, do Q até o P. Olha só, se você observar, aqui gerou um triângulo retângulo, ó, aqui dentro, ó. E a gente sabe que toda vez o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Então, a gente pode aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Do 10 até 8, então, essa distância aqui, ó, 10 menos 2 dá 8. Perdão, falei 10 a 8. De 10 até o 2, então, essa distância aqui vai dar 8. E aqui vai ficar 7 menos 1, que é igual a 6, porque é do 7 até 1. Então, esse pedacinho aqui é 6 e esse pedacinho aqui é 8. Agora, eu posso calcular, então, pelo teorema de Pitágoras, que a distância ao quadrado vai ser igual ao 8 ao quadrado mais o 6 ao quadrado. A distância ao quadrado vai ser igual 8 vezes 8, 64, 6 vezes 6, 36. Então, a distância ao quadrado vai ser igual a 100. E aí, aqui eu abro a raiz de 100 para poder tirar o quadrado. E eu vejo que a distância vai ser igual a 10. Então, aqui deu igual a 10. Então, eu tenho a resposta. Isso aqui é pelo teorema de Pitágoras. Agora, para você entender a nossa formulinha. A fórmula vai ser assim. A distância D, vou usar o vermelho ainda, para ficar igual, vai ser igual. Olha, tá vendo que eu tive que extrair a raiz quadrada aqui? Então, também vou ter que extrair a raiz quadrada aqui. Tá vendo que eu precisei fazer a diferença entre os pontos? Então, eu vou fazer a diferença do ponto aqui, ó, do X, como se aqui fosse o ponto... Vou chamar aqui ponto A e ponto B. Vamos fazer assim, A e B. Pronto. Então, vai ser o XA menos o XB ao quadrado, mais... Agora, vai ser o YA menos o YB ao quadrado. Só isso, prof? Só. Aí, você vai entender que essa distância vai dar a mesma coisa das outras. Olha lá, ó. Tudo que a gente fez aqui com o teorema de Pitágoras vai dar certinho aqui, porque é a mesma fórmula. Aqui a gente fez a diferença. Olha lá, ó. A gente pegou 7 menos 1. Então, tá aqui, ó, 7 menos 1. A gente pegou também 10 menos 2. Então, tá aqui, ó, 2 menos 10. Ah, mas era 10 menos 2. Não tem problema, porque você vai elevar ao quadrado, o sinal negativo vai se tornar positivo, que menos com menos vai dar mais. O oposto do negativo é positivo, né? Menos com menos é isso, é o oposto do negativo, que é positivo. Então, aqui vai ficar 6 ao quadrado mais menos 8 ao quadrado. Então, essa distância vai ser igual a raiz quadrada de 36, mais 8 vezes 8, 64. O menos com menos ficou positivo. A distância é igual a raiz de 100,
que a distância é igual a 10. Então, a gente achou o mesmo valor utilizando pelo desenho. Aqui é pelo Teorema de Pitágoras, geometricamente. Né? A resolução geométrica. E aqui é pela fórmula. Ah, professora, mas eu prefiro o geométrico, eu entendo. Sim, esse aqui você sai do abstrato, que é tanto esse, e vai para entendimento mesmo do que está acontecendo. Nosso cérebro favorece esse tipo de resolução porque a gente enxerga as coisas. Mas o negócio é quando você tem que ficar toda vez desenhando, e aí, dentro de um tempo de prova, isso dificulta. Mas, se você não lembrar da maneira da fórmula, pega e aplica lá o Teorema de Pitágoras, você vai conseguir resolver da mesma maneira, porque essa fórmula é baseada todinha no Teorema de Pitágoras. Tá certo, galera? Vamos fazer, então, os cálculos agora ali? Esse aqui, que a gente acabou de resolver, é a questão 2A da página 32, aqui. A gente acabou de encontrar a distância entre os pontos que ele pediu. Então, a distância deu 10. Mas ele não pede só a distância, tá? Ele também pede o ponto médio. Gente, ponto médio é só você somar as duas coordenadas aqui em relação a x, depois em relação a y e dividir por 2. Então, vai ficar 7 mais 1 e dividir por 2, e 2 mais 10 e dividir por 2. Ponto médio é só isso, professora? Só. Então, vai ficar 8 dividido por 2, 12 dividido por 2. O ponto médio vai dar 4, 6. Tá aqui. Pronto. Acabou. Não tem segredo, tá? O que dificulta? Dificulta quando você tem números com fração. Geralmente, vocês entram em crise. Mas era para vocês curtirem e brincarem com as ideias. Aceitar o desafio e não ter dó do próprio corpo. Olha, pensa, reflete. Vamos aqui fazer o exercício 2C. A gente tem o ponto agora que ele deu é o menos 5 meios e 11 meios. E o Q, que é igual a 3 meios e menos 2. Tá ali. Ele quer o ponto médio. Vamos calcular, então, o ponto médio. O ponto médio vai ser esses dois juntos, somados, dividido tudo por 2, porque é esse com esse, soma e divide por 2. Esse com esse, agora, e divide por 2. Isso que é o ponto médio. Eu somo os 2 e divido por 2. Eu somo os 2 e divido por 2. Tá aqui. Nossa, mas tá dividido por 2 sim, porque aqui tá dividido por 2, aqui tá dividido por 2. Não tem problema, eu vou somar essas duas frações, terminando eu vou dividir por 2. Então, vamos lá. Então, o ponto médio vai ser... Quando os denominadores são iguais, eu não preciso mexer nada, eu só mexo com os numeradores. Então, vai ficar menos 5 mais 3 dividido por 2, tudo dividido por 2. E aqui, eu coloco o número 1 e faço borboletinha. Bora lá, borboletinha. 11 vezes 1 dá 11. Mais com menos vai dar menos. 1 vezes 2 aqui embaixo, 2. E 2 vezes o 2 dá 4. Tudo dividido por 2. Fechou. Então, não esquecer ali. Ah, mas não era mais, só que mais com menos deu menos, por isso que aqui ficou menos, porque deu jogo de sinal. Então, agora, é só a gente dividir. Aqui. Vai ficar menos 2. E aqui a gente vai ter 7. Quanto que dá 2 dividido por 2? O número, ele mesmo dividiu por ele. Eu tenho 2 balas, dividido por 2 pessoas, vai dar 1. Então, aqui vai ficar menos 1 meio. E os 7 meios, eu vou repetir a fração aqui de cima e inverter a de baixo. Aí, ó. Então, o meu ponto médio vai ter coordenadas menos meio. 7 vezes 1, 7. E 2 vezes 2, 4. Isso em números decimal é só dividir 1 por 2 que dá meio. Só não esquece que senão é negativo. E 7 dividido por 4 vai dar 1,75.
Ó, 7 dividido por 4. Então, dá 1 que dá 4, sobra 3, que dá vírgula 0, que dá 7. Dá 28, sobra 2, que daí põe um 0, que dá 5. Daí fechou. Então, vai dar 1,75. Tá certo? Então, a gente tem tanto na fração como no decimal. Beleza? Aí, você olha aí, vê as contas. Ai, por que eu não precisei fazer borboletinha? Porque aqui e aqui são o mesmo número. Quando os denominadores são iguais, a gente só mexe em numeradores. Tá certo? Aqui a gente fez o borboletinha porque aqui era 1. Então, ficou 1 vezes 11. 1 vezes 2 aqui embaixo. E 2 vezes 2, 4. E menos com mais dá menos. Então, 11 menos 4, 7. Ficou 7,5. Repetiu de cima, invertiu de baixo. Multipliquei entre eles e encontrei, então, o meu ponto médio. Tanto em resposta de fração, como em decimal. Fechou? Beleza. E agora, pra gente encontrar, então, a distância entre esses 2 pontos. Vamos lá para a formulinha da distância. Vou aplicar aqui a formulinha já direto, tá? Então, a gente tem aqui, ó, distância de P até o Q vai ser igual a raiz quadrada de XA menos XB ao quadrado, mais o YA menos o YB ao quadrado. Então, vamos fazer aqui. Então, a distância de P até Q vai ficar igual a raiz. Agora, vai fazer esse daqui menos esse. Então, vai ficar menos 5 meios, menos 3 meios ao quadrado. E agora, esse daqui menos esse. Então, vai ser 11 meios menos 2 ao quadrado. Aí. Então, ó, XA menos XB. Esse menos esse e esse menos esse. Tá aqui, bonitinho. Agora, vamos fazer o jogo de sinal, resolver passo a passo, porque o que era do conceito novo que a gente tá aprendendo era só isso. Agora, é resolver continha. Iguais, não preciso mexer, só mexo em cima. Então, menos 5, menos 3. Gente, quem tem dificuldade com o jogo de sinal e saber o que a operação vai fazer, pensa em dinheiro. Quando você pensa em dinheiro, você não erra. Ó, você tá devendo R$5 da cantina e agora tá devendo 3. Então, você tá devendo no total 8. Então, aqui. E aqui, aí você lembra de fazer borboletinha. Coloca sobre 1 e faz borboletinha, ó. 11 vezes 1, 11. Menos com menos, mais. 2 vezes 2, 4. E 1 vezes 2, 2. Aí, fechou. Então, aqui a distância de P aqui. Que agora vai ficar 8 dividido por 2 dá 4. Então, fica menos 4 ao quadrado, mais 11 mais 4 dá 15 ao quadrado. Agora, eu vou elevar todo mundo ao quadrado ali, pra gente poder continuar a nossa conta. 4 vezes 4, 16, menos com menos, mais 16 positivo. E 15 vezes 15, 225, e 2 vezes 2, 4. Prof, o que é isso que você fez? Ó, 15 meios ao quadrado é 15 meios vezes 15 meios. 15 vezes 15, 225, e 2 vezes 2, 4. Por isso que aqui ficou esse resultado. Anota aí, tá? Agora, a gente vai fazer essa continha aqui. Então, deixa eu só pegar aqui pra gente fazer essa continha. Vou pegar um papel aqui que tá meio vazio, pra economizar papel. Então, vamos lá. Ó. Agora, a gente vai fazer essa partezinha que tá aqui, que a gente vai fazer aqui. Então, a distância de P até Q vai ficar raiz quadrada de 16 mais 25, 225 quartos. Tá aqui. Eu repeti essa partezinha aqui agora, tá? Então, vou continuar aqui. Só tirar daqui pra não atrapalhar. Então, vamos lá. Então, a distância de P até Q vai ficar igual. Aqui, a gente coloca 1 e faz o borboletinha. 16 vezes 4, 64, mais 1 vezes 225, 225. Aqui tá 2. E 1 vezes 4, 4. Terminou o borboletinha. Então, DPQ. Esse com esse vai dar 289. E agora, a gente separa as raízes. Raiz de 289 e raiz de 4. Então, aqui vai dar 17
e 2. Então, 17,5, 8,5. Então, a distância de P até Q é igual a 8,5 ou 17,5. E aí, a gente finaliza, então, o exercício 2C, que a gente estava executando agora há pouco. Ó, começamos aqui com o ponto médio, encontramos o ponto médio. E aí, depois a gente foi para a distância entre pontos, fizemos todos os cálculos, chegamos nessa situaçãozinha aqui, repetimos aqui e concluímos. Beleza, galera? Então, eu espero que tenha sido muito bom. E aí, eu posso fazer com vocês agora o exercício da página 33, o 6B. Vamos fazer o 6A e o 6B, daí a gente já finaliza a nossa aula, tá? Então, a gente tem aqui, ó, página 33, exercício 6A. Vamos lá. Faça o que se pede cada item. Verifique se o P tem coordenadas 2 e 0, é equidistante de A, que é 7 e 0, e B, que é menos 1 e 4. Ser equidistante, equilátero, que tem todos os lados iguais. Equidistante é sempre quando se a mesma distância do P até o A, do P até o B. É isso que ele tá querendo saber. Então, ele quer que você calcule a distância de P a A, que calcule a distância de P até B e compare se essas distâncias serão iguais, tá bom? Então, bora lá. Distância de P até A. Então, vai ser raiz quadrada. Ó, xa menos xb ao quadrado, mais ya menos o yb ao quadrado. É a nossa formulinha. Então, a distância de P até A. Então, aqui, eu vou chamar esse aqui de xa e esse ya. Chama esse de xb e esse de yb. Então, assim, a gente não tem erro. Então, 2 menos 7 e 0 menos 0. Então, a distância de P até A vai dar igual 0, que dá 0, que vai ficar menos 5 ao quadrado, que vai dar 5 vezes 5, que vai dar 25, que é igual a 5. Beleza, calculamos. Agora, vamos fazer a mesma coisa com distância de P a B. Então, a distância de P até B vai ser igual a mesma coisa. Então, aqui agora é o xb e o yb. Assim, a gente não erra. Um menos o outro, 2 menos 1 ao quadrado, mais 0 menos 4 ao quadrado. Ó, é a da fórmula que a gente fez aqui e aqui. Esse menos esse menos esse. Pronto. Daí, vamos fazer agora as contas. Menos com menos, mais. E aqui vai ficar menos 4 ao quadrado. Então, aqui agora vai ficar 3 ao quadrado, mais 4 vezes 4, 16, menos com menos, mais. E agora vai ficar 9 mais 16, que dá 25, né? Como que você sabe que é 25? Eu sempre penso assim, aqui é 10, como se fosse 10. 10 mais 16 é 26, menos 1, 25. É assim que eu faço conta. 10 mais 16, 26, menos 1, porque, na verdade, não eram 10, era 9. Aí fica 25. Assim que eu faço a conta para ficar mais rápido. Então, aqui vai dar 5. Então, eles são equidistantes. O ponto A até B é equidistante ao ponto A até o P. Tem a mesma distância, porque, ó, aqui deu 5 e aqui deu 5, fechou, são equidistantes. E agora, o item B, ele pergunta assim, sabendo que o ponto Q é 3x. Então, agora, vamos fazer aqui o ponto Q. Ele tá dizendo ali, ó, sabendo que o ponto Q, seu B, 6B, página 33. Que ele tá dizendo que é 3x. Sabendo que ele é equidistante, então ele tá falando que ele tá afirmando, é do ponto A e B, por isso calcule x. Então, a distância de Q a A é igualzinha à distância de Q a B. Ele falou que é equidistante. É equidistante. Ele tá afirmando que é. Então, eu nem preciso verificar que são ou não, tá? Mas tá dizendo que é. Então, agora vamos calcular. O ponto A, ele é igual
a 7 e 0. E o ponto B é igual a menos 1 e 4, tá lá no enunciado do exercício, tá? Então, agora vamos fazer aqui. Então, esse aqui é o XA e esse é o YA. XB e YB. Depois vai ser XB e YB. A gente vai trabalhar com os dois pontos. Então, XA menos o XB, 3 menos 7 ao quadrado, mais x menos 0 ao quadrado, igual 3 menos 1 ao quadrado, mais x menos 4 ao quadrado. Como a gente tem duas raízes, eu posso levar os dois lados ao quadrado. Quando eu levar ao quadrado, essa raiz e essa raiz aqui caem fora. Então, não preciso mais olhar para elas. E aí, aqui vai ficar menos 4 ao quadrado, mais x ao quadrado, porque menos 0. Aqui vai ficar 3 mais 1 ao quadrado e x menos 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16, menos com menos, mais. E aqui vai ficar 4 vezes 4, 16, né? Vai ficar 4 ao quadrado. E aqui é x menos 4 vezes x menos 4. Já vamos falar sobre isso. Então, 16 mais x ao quadrado, que é igual a 16. Ó, aqui, para quem lembra do produto notável, é rapidinho. É o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Professora, pelo amor de Deus, eu nem sei o que é esse negócio de produto notável. Tá, não sabe? Então, vamos fazer chuveirinho, propriedade distributiva. Esse vezes esse vezes esse. Então, vai ficar x ao quadrado, porque x vezes x, e x vezes o 4 negativo, 4x. E agora, você vai fazer outro chuveirinho. Esse vezes esse e esse vezes esse. Então, vai ficar menos 4x, menos com menos, mais 4 vezes 4, 16. Acabou. Então, não morreu, tá vendo? Seria bem rápido se você fizesse quadrado do primeiro, menos 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Não lembrou? Aplica a distributiva, que é o bendito chuveirinho, e vai embora. Então, agora vai ficar 16 mais x ao quadrado, 16 mais x ao quadrado. Esses dois eu posso somar, né? Porque é x com x, então, menos 4 com menos 4, devo 4, devo 4, devo 8. E agora, aqui, ó, tá vendo que esses são iguais? Se eu passar isso aqui pra cá, vai ficar negativo. Ó, vou passar isso aqui pra cá. E agora, tô somando isso aqui e vou passar isso aqui pra cá. Vai ficar menos 8x mais 16. Esse com esse corta e esse com esse corta, que dá 0 e dá 0. Então, aqui ficou 0. E daí, agora, eu passo esse aqui tá negativo pro outro lado positivo. Daí, agora, vai ficar o 8 que nada pra cá ficou positivo. E aí, eu isolo o x passando o 8 dividindo. Então, 16 dividido por 8, 2. Então, x é igual a 2. E calculei o valor do x que eu tanto queria, que era a coordenada do Q, que é 3 e 2. Pronto, tá aí. Vê com calma, tira a tua dúvida se tiver. Espero que eu tenha te ajudado. Desejo a você um bom estudo e até a próxima aula. Beijo!